Bom dia, meu amado irmão, irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus continue reinando em cada coração, no meu coração, no seu coração, assim como no coração de toda a família. É a forma que gosto de saudar, desejando um abençoado dia, uma ótima semana, uma semana repleta das bênçãos, das copiosas bênçãos do Senhor, do alto céus. Eu quero agradecer a Deus imensamente por estar tendo essa nova oportunidade de iniciar o segundo dia da semana, que é a segunda-feira, examinar as Escrituras Sagradas e com isso refletirmos sobre a realidade. Qual é a realidade? A nossa realidade é que sem Jesus nada podemos fazer. Esta é a nossa realidade. Para que o Senhor entre, para que o Senhor seja o nosso pastor, o nosso bom pastor, porque Ele é o bom pastor, mas que para que Ele seja o nosso bom pastor, há uma necessidade de seguirmos as orientações deixadas para nossas vidas. Se assim o fizermos, certamente estaremos agradando a esse Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele nos momentos de dificuldades, são nos momentos de maiores dificuldades que muitos procuram a esse Deus. Isso é uma grande verdade. Há pessoas que nem dão a mínima, não fazem caso, não veem que se existem é porque teve um que criou, que permitiu de nós ter vindo ao mundo, de você ter vindo a este mundo. E nesse mundo você ter a oportunidade, fazer uma escolha ou optar por saber a respeito da vida, de quão preciosa é as nossas vidas aos olhos do Senhor. É algo que a gente, para expressar, ficamos mesmo até pensar. Assim como Davi disse: o que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor? Mas nós podemos dar o nosso melhor. Davi, ele tinha como dar o que ele quisesse, porque ele tinha. Mas mesmo ele tendo condições de dar o que quisesse, ele chega a expressar: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Dá tudo para o Senhor, e o Senhor acrescentava. A gente vê na passagem, na história da palavra do Senhor. Hoje, primeiramente, eu quero agradecer você. Eu quero agradecer você imensamente por estar dando crédito a esta palavra. Você que tem me acompanhado, você que me conhece, eu quero mandar um forte abraço para você. Amém? Você sabe como sou, extrovertido, uma pessoa que jamais você vai ver de mau humor. Não mau humor, mas também uma pessoa, se não tiver o cuidado, se não tiver na comunhão com o Senhor, uma pessoa que explode de repentemente, mas logo em seguida vem aquele arrependimento. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele tem me concedido graça para que eu não continue sendo, para que eu não continue a me explodir ou a chutar o balde por qualquer coisinha. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus
por estar sendo lapidado por esse Deus. E essa é a nossa missão, a nossa responsabilidade. Isso tudo porque fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus. Esta palavra, ela foi escrita para que viesse chegar em nossas mãos, como em nossas mãos nós temos a liberdade e o privilégio de poder examinar. E examinando essa palavra, com toda certeza você encontrará. Deus falará com você, sem sombra de dúvida. Foi o texto que estivemos semana passada. Esta semana eu quero seguir o texto no qual foi o estudo da escola bíblica de ontem. Então nós estudamos esse texto, mas eu quero passar os textos áureos para cada dia da semana. Louvado seja Deus, onde a revista, eu estou seguindo a revista, o texto áureo. Até então, antes eu estava usando o aplicativo da Bíblia JFA Offline. Um ótimo aplicativo, assim como tantos aplicativos existem, eu sei, mas eu me identifiquei com esse aplicativo, porque ali eu pude discorrer em várias... tem momento de oração, você pode participar, ore mais, você se unir, você vê pessoas colocando os pedidos de orações, são pedidos de pessoas que estão passando por um problema, por uma luta, que na verdade só Jesus pode fazer, só Deus pode, porque Ele é o Deus do impossível, dos impossíveis, né? Do impossível não, dos impossíveis. Esse Deus, que é o Deus dos impossíveis, é o mesmo Deus que se faz presente e age como agiu no passado. Ele é um Deus imutável. Não há outro Deus. Não há outro Deus além desse Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam, daqueles que nele depositam a sua fé, a sua confiança, e tem a garantia de que Ele está contigo, estará contigo, dizendo: não temas. E você pode confiar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então há uma grande necessidade. Espero que você esteja entendendo de maneira clara o que a palavra do Senhor mostra. Se você ainda não teve a curiosidade de aprender ou de pegar na palavra de Deus, de pegar na Bíblia Sagrada, na qual nós ontem terminei o texto da semana passada, no domingo, dizendo, segundo a Timóteo, mostrando que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para nos ensinar, redarguir, corrigir, para que todo homem seja preparado para as boas obras. Então, esta é a nossa missão. Toda a Escritura. Você, ao meditar na palavra de Deus, peça orientação ao Espírito Santo. Tenha uma comunhão com esse Deus, uma comunhão no qual você não se arrependerá de chegar para Deus e falar para Ele. E com certeza, para isso, você precisa querer, porque tanto querer como efetuar é Deus. É Ele quem efetua. Então que você possa clamar a Ele, que efetue na sua vida, efetue a cada dia de vida que Ele lhe conceder. Efetue em seu coração o desejo
o desejo por essa palavra, que ele possa efetuar no seu coração o desejo para ser uma pessoa melhor, para ser alguém diferente da pessoa que você é e que às vezes você não percebe. Mas aqueles que estão ao lado e de repente você possa até perceber, entender as loucuras, as besteiras que fizeram, as besteiras que fazem aquele que não tem o conhecimento. E nós, aprofundando nessa palavra, nós vamos estar nos revestindo das armaduras de Deus. E a palavra nos mostra: revestivos de toda a armadura de Deus, com o capacete da salvação, a coroa da justiça, o escudo da fé, calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Amados, para ficarmos firmes contra toda cilada, as armaduras de Deus. Esta é a nossa, deve ser a nossa atitude. Quando fazemos isto, reconhecemos que sem o Senhor não podemos fazer nada e reconhecemos que Ele é o Senhor, que Ele tem todo o poder, então nós vamos entrar numa particularidade com Ele. E nessa particularidade você entenderá, porque Deus falará contigo. Deus falará contigo pela pessoa santa do Espírito Santo, que tem falado. É o único que pode convencer. Jamais você será convencido por alguém. Primeiro, você jamais será convencido por alguém. Eu posso ser um instrumento para conduzir você, essa pessoa bendita do Espírito Santo, e falar dela para você, que somente ela pode convencer. E você, aceitando esse instrumento, que é aquele que tem uma comunhão com Deus, aquele que tem intimidade com o Senhor, intimidade essa que tenho procurado a cada dia dar continuidade. Porque sei, antes eu vivia, eu conhecia, eu vivia a palavra, mas afastei. E naquele tempo de afastamento, eu sei como doeu, como foi ruim passar, de me distanciar do Senhor. Não se distancie do Senhor, pelo contrário, chega cada vez mais para esse Deus que você encontrará e verá nas Escrituras Sagradas as respostas para as perguntas que surgirem no decorrer da sua vida. Eu gosto sempre de dizer isso porque a Bíblia é um livro que tem resposta para todas as perguntas, independente de quais perguntas forem. Mas para respondermos essas perguntas, há uma necessidade de estarmos aprofundando, de estarmos alimentando para poder dizer, como Jesus disse, que está escrito. Está escrito. Que Deus abençoe. Eu quero falar aqui a respeito, quero começar pelo texto áureo dessa semana, que foi a lição da Escola Bíblica Dominical que tivemos ontem, um culto super abençoado também, assim como todos os cultos é uma bênção. Tivemos o culto abençoado pela manhã, uma escola bíblica abençoada, tivemos um culto à noite abençoado, onde vidas se renderam, entenderam a palavra, renderam aos pés do Senhor. Que Deus continue abençoando, que você possa sentir esse prazer, esse desejo de estar buscando a Deus. Aqui não estamos falando de placa de igreja, eu não estou falando aqui placa de igreja, eu digo que eu sirvo a Deus, eu sirvo a esse Deus e tenho encontrado alimento, não tenho dúvida do alimento que tenho recebido. Por isso eu passo com convicção o alimento que tenho recebido para você.
para ajudar, para que você veja que o alimento você pode encontrar, o alimento na palavra, o alimento espiritual, o alimento que precisamos, assim como precisamos do alimento material. Então nós vamos verificar junto na palavra de Deus. Eu sei que existe várias igrejas, várias placas de igreja, mas a igreja é tão importante que a placa fica do lado de fora. Nós temos que estar com o Senhor da igreja, com o Senhor da igreja, onde nós precisamos nos comprometer com Ele. E estando com esse Deus, você pode ter certeza de uma coisa, que você será bem-sucedido. Porque será bem-sucedido, porque Deus está com você. Deus estará com você. E Ele se faz presente. Ele se faz presente. Muitos pensam que para adorar a Deus é necessário ir somente na igreja. E não é assim. O próprio Senhor Jesus, tu quando orares, entra para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu Pai em secreto, que Ele em secreto te recompensará. Ele te recompensará. Não é dizer que você fazendo só isso, entrando para o seu quarto, o Senhor vai te recompensar. Não é somente assim. Preciso de você entrar no corpo. Um corpo. Nós somos corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós, fazemos parte do corpo fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo, ele tem muitos membros. Nós sabemos que para o corpo funcionar precisamos dos membros. Então você pode ser um daqueles que está fora do corpo de Cristo. Pode se unir a nós. Eu sirvo ao Senhor na primeira igreja batista em Benfica, na cidade de Juiz de Fora, para você que é de fora. Querendo nos fazer uma visita, fica na rua Henrique Dias, número 33. Ali eu falo para você que você vai ser alimentado. Ali não tem nada a aumentar. Você vai andar ensinado pela palavra de Deus, onde você será conduzido aos céus. Eu falo isso porque existe um caminho que conduz acima, a fim de evitar o inferno abaixo. Há muitos que pensam que estão no inferno. A minha vida é um inferno. A minha vida é um inferno. Se você soubesse, se você imaginar, se você puder ver, porque não dá nem para imaginar, o fogo ardente, queimando. Se você acha que você está no inferno, o entendimento maior do inferno é somente aqueles que estão sendo conduzidos para lá, onde não terão mais a oportunidade. Amém? Eu quero dar sequência aqui, eu estou fazendo uma introdução, e nessa introdução já foram 18 minutos, e eu tenho somente 35 minutos para poder falar. Mas o Senhor, Ele é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Que você possa dizer da mesma forma, o Senhor é o meu pastor, Ele sendo o seu pastor, nada vai te faltar, nada me faltará. É pronunciado, Deus é o meu pastor e nada me faltará. Está acrescentando uma letra, e nada me faltará, não tem o i. Deus é o meu pastor, nada me faltará. Então, para isso, nós precisamos entender que não podemos acrescentar nada, porque veio alguém para nos trazer, para nos ensinar
onde podemos tornarmos discípulos desse que veio, que se entregou naquela cruz, por amor de mim, por amor de você, por amor de toda a humanidade. Que quando foi crucificado, ele olha para o Pai pedindo perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E não sabiam mesmo. Não sabiam o que estavam fazendo. Estavam crucificando o Filho do Deus vivo. O Filho de Deus, que só reconheceram quando chega o momento em que ele entrega o seu Espírito. Aí eles sentiram, esse era verdadeiramente o Filho de Deus. Que você possa não vir a reconhecer a Deus somente nos momentos, e às vezes é necessário ser levado para momentos, para o deserto, para reconhecer. Mas mesmo assim há muitas e muitas pessoas que não reconhecem. Tem andado pelo deserto da vida e não abrem o coração para que o Senhor entre. Sendo que Ele continua insistindo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, é só fazer isso. Abrir a porta, mas essa porta, ela só tem maçaneta do lado de dentro. Eu não posso abrir essa porta para Jesus entrar na sua vida. Pastor não pode abrir a porta do seu coração para que o Senhor entre. Mas podemos sim ouvir a palavra do Senhor, e ouvindo a palavra do Senhor vamos adquirir fé, e adquirindo fé nós vamos abrir a porta e Jesus vai entrar e cear com você. Você não almeja, você não deseja, você não quer ter uma vida de paz, uma vida onde você pode e tem onde recorrer nos momentos difíceis da sua vida? É óbvio que quer. Mas para isso há uma necessidade de atitude. Há uma necessidade de atitude. Por isso, eu quero entrar na devocional. O texto áureo de hoje está no Salmo de número 19. Olha que salmo lindo, como está expressando essa palavra, e a revista é um guia para verdadeiros adoradores. A revista pela qual estamos estudando, e foi a lição de ontem, e eu quero compartilhar com você o que aprendi, o que eu tirei de lição para a minha vida, e no domingo estaremos concluindo, se Deus assim permitir, conceder vida. Não é verdade? Porque não sabemos. O amanhã não existe, se o Senhor não permitir. Isso independente para quem quer que seja. E você está incluído nessa. Para que você saiba que é Deus. Amém? Aqui na revista eu vou chegar mais próximo da luz para mostrar qual é a introdução da revista para o nosso entendimento. Está mostrando assim. Eu vou ler medirado que essa vista ela está catarata e essa está sem. Esta eu enxergo melhor, então vou virar o meu rosto um pouquinho assim para poder ler. Amém? Espero que falar assim, está olhando de lado. Não. O Pentateuco, isso aqui é o tema, adoração a Deus, adoração a Deus em Levítico, Número e Deuteronômio. Cheguei a dizer, a mencionar, né, na palavra do Senhor, que, deixa eu voltar aqui, só um pouquinho, o trio menos estudado do Pentateuco é também palavra de Deus. Mais uma vez, o que estudamos semana passada, o que eu pude compartilhar com você, a você que tem acompanhado. E eu agradeço muito de coração a sua presença aqui, estando comigo. Amém?
o trio menos estudado do Pentateuco é também a palavra de Deus. É também palavra de Deus. Então nós estudamos. E hoje a segunda, que nós estudamos ontem, que era a lição da semana passada, que estudamos no domingo, e foi um guia para verdadeiros adoradores. Um guia para verdadeiros adoradores. Por quê? Um guia para verdadeiros, porque os falsos estão aí. E para identificarmos, para termos olhos para ver quais são esses verdadeiros adoradores, e se você quer fazer parte dele, há uma necessidade de você entender o que é preciso fazer. Somente isso, simples assim, a simplicidade. Tem um quadro que a minha mãe possuía, não esqueço de uma frase que estava escrito nele: a simplicidade é a verdadeira elegância. E nesse quadro tinha um cavalo, que não se veste e tal, mas é a simplicidade, é a verdadeira elegância, aquela algo maravilhoso, feito por Deus, criatura de Deus. Louvado seja Deus. O Pentateuco, eu vou entrar aqui na revista, só para me entrar, senão não vai dar tempo. 26 minutos, enquanto são 7 horas, mas por volta das 9 horas, acredito que o YouTube já esteja liberando para que eu possa compartilhar. E você que tem acompanhado mais uma vez, está sabendo o horário que entra, porque não tenho condições de fazer ao vivo ainda, porque me falta, eu não tenho os requisitos, eu não tenho os requisitos pedidos pelo YouTube, amém? Para fazer sim pelo celular, então somente pelo computador. Eu não tenho computador, e o webcam, o notebook, eu não sei, acho que é assim que fala, né? Diz assim: o tratamento foi para Israel, a sua construção, cuja amplitude abarcava desde as simples relações interpessoais até os intricados assuntos de direitos, as cerimônias e ritos religiosos. Era a lei. Isso aqui era no tempo da lei. Olha só, quando o povo se apegava às instruções de Moisés, havia paz e sua marcha em direção à terra prometida era exitosa. Quando se afastava da doutrina, sua caminhada se tornava áspera e improdutiva. Olha só, ao ser interrogado por alguém sobre o que era necessário para se alcançar a vida eterna, aí entra Jesus. Jesus respondeu: conheces os mandamentos. Em Marcos 10, 19, conheces os mandamentos. Se bem é certo que Jesus estava apontando aqui para a necessidade de uma visão menos utilitarista da lei. Era para que saísse da lei. A lei, ela é dura, ela é rígida. É olho por olho, dente por dente. Mas houve, o apóstolo Paulo chega a mencionar, por um acaso, no capítulo 7 de Romanos, por um acaso a lei é má? Não, porque por intermédio da lei nós viemos a conhecer a verdade, entender. Então a lei não é má. Agora, a gente sabe que aqueles que vivem da lei, vivem seguindo a lei, estão ainda debaixo de lei, né? Nós sabemos que o que a palavra nos mostra. Estou falando aqui o que está na palavra, nada mais fora da palavra de Deus. Essa é a verdade. Se bom
conhece os mandamentos, em Marcos 10, 19. Se bem é certo que Jesus estava apontando aqui para a necessidade de uma visão menos utilitarista da lei. A chamada de atenção para ela indicava o quanto estava a lei presente ainda na vida do povo. Na época de Jesus, quando Jesus esteve presente aqui, que se fez carne, a lei estava ainda, o povo estava apegado à lei, mas Jesus não veio para revogar a lei, para cumprir a lei. Jesus veio para cumprir a lei. E nós sabemos que ele cumpriu, em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Louvado seja o nome do Senhor. Bases para o crescimento espiritual. No Salmo 19, se nós olharmos para o Salmo 19, nós vamos ver que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha só que profundidade. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando vemos tudo, que lugar belo é feito pelas mãos do Senhor. Foi Deus que criou. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Agora, o interessante, sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Sem linguagem, sem som, ouve as suas vozes. Nós entendemos, e assim há uma necessidade de nós colocarmos isso em nossas vidas, vivendo para que as pessoas vejam em nós, mesmo que não estejamos falando para elas, mostrando, talvez aqueles que não estão atentos, não estão dando atenção ou não darão atenção naquilo que você transmite, a verdade é que eles estão de olho em você. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu talamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se farta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Quer ter a sua alma refrigerada, talvez a sua alma esteja aquecida por tantos tormentos, aquecida por tantas e tantas coisas que fizeram com que você se afastasse, com que você não venha dar crédito ao que é verdadeiro e dar crédito àqueles que são os falsos adoradores. Você cai, você acredita, porque você deseja, você almeja ter alguma coisa, mas não há necessidade de você ter para ser, é preciso você ser, e você terá a presença desse Jesus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Não precisa de você ter estudo. Você tendo a lei do Senhor, entendendo que a lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria aos simples, como diz aqui, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma,
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Você terá sabedoria e dá sabedoria. Como é bom ter sabedoria, saber entender do que estamos, a quem estamos servindo, a quem estamos prestando a nosso culto, que é um culto ao Deus verdadeiro, em nome de Jesus. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Olha só, dentro desse texto, você desejando acompanhar na sua Bíblia, você vai ver, e o Espírito Santo, eu garanto para você, se você for com um coração desejoso em aprender, em entender o que Deus tem para te mostrar, e você sentindo prazer em meditar na lei do Senhor e nela meditar dia e de noite, você será bem-sucedido, terá a paz, uma paz que excede todo entendimento. Olha que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor, porque esse Deus mostra, falando dos verdadeiros adoradores, e eu estava olhando aqui em João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, mostra que, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura. Olha só para você entender, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus está procurando e você é um desses. Talvez você ainda não deu crédito, mas você será. Deus se agradará da sua atitude em que você tomar. Louvado seja Deus, vou ter que terminar. Adorem a Deus. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores... Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E 15:19 de Mateus fala, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Isso aqui são os falsos. E tem muitos que seguem, que pensam que estão servindo a Deus, mas não estão. Não estão. Mas em vão me adoram, estão adorando a Deus em vão. Estão adorando a Deus em vão. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Não precisa de falar de denominação, de igreja. Nós sabemos disso. E para concluir, em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15, diz assim, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Que essa venha a ser a sua atitude, que essa venha a ser a minha atitude, concluindo a nossa atitude. A você que tem acompanhado, que Deus abençoe. Estou intercedendo pela sua vida, eu tenho apresentado. Você ainda não colocou o seu nome assim no pedido. Se você sentir no coração de colocar, e não precisa de identificar, ou coloca a sua área sentimental, área financeira, área, eu creio que o Senhor vai responder no tempo dele. Amém? Que Deus abençoe e tenha um bom dia, uma ótima semana. Mais uma vez eu quero agradecer a esse Deus, que o amor desse Deus maravilhoso, grande, eterno, Criador, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
as doces e infinitas consolações do Espírito Santo de Deus seja com a minha vida, seja com a minha família, seja com a sua família, seja com a sua vida e com todos a quem você quer o melhor. Tenha um abençoado dia. Primeiro, segundo da semana, bom trabalho. Vamos nós trabalhar, está na hora.